Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje voltamos ao nosso estudo bíblico, depois de um tempinho aí sem fazer, né? Porque eu não fiquei bem por causa do Covid, mas agora já tá tudo bem e a gente volta a fazer os nossos estudos. Bom, eu vou pedir para vocês pegarem aí a sua Bíblia para acompanhar, porque o texto de hoje é um pouco extenso, são 12 versículos. Então, quando a gente acompanha sem a Bíblia, fica um pouco, às vezes, dispersa, né? Então, pega a sua Bíblia, vamos abrir Ezequiel 47, do 1 ao 12. Ezequiel 47, do 1 ao 12. Então, vamos lá? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engede até Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque serão regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Esse é um texto que fala de uma visão que Deus deu para Ezequiel, né? E é um texto que, estudando, ele mexeu muito comigo, porque ele fala sobre o Espírito Santo, né? Eu trago ele aqui como Espírito Santo. Quem aqui conhece alguém que vai na praia e fica ali na margem do mar, ali, só vai ali, molha o pezinho porque tem medo, não gosta da água fria? Quem aqui é assim, né? Quem já foi pra praia e fica só tomando sol? Tem gente que nem entra no mar. Eu já fiz isso, confesso que eu já fiz isso, de passar dias na praia e nem entrar na água. Ficar só lá tomando sol. Mas tem gente que vai, molha o pezinho, tem outro que vai até o joelho, né? Mas tem aqueles que vão um pouquinho mais no fundo e curte aquelas ondas que vem, que bate, que é tão gostoso, né? Mas tem ainda
aqueles que são os que surfam, né? Os que surfam nas ondas. Então eles curtem o que o mar tem de mais gostoso para oferecer, né? Imagina, a gente vê os surfistas, eles curtindo lá as ondas e as ondas quebrando, dropando, que fala, né? E a gente vê que é um esporte muito gostoso, radical e que eles curtem. Então, e tem ainda também, esse texto me fez pensar nos mergulhadores. Os mergulhadores que vão lá no fundo do mar e descobrem aquelas belezas que tem lá no fundo, né? Lá no fundo mesmo, aqueles corais, aquelas milhares de espécies de peixes. E só quem é mergulhador, só quem é profissional, só quem tem coragem para fazer isso, né? Tem coragem para ir lá e mergulhar, descobre essas maravilhas que tem no fundo do mar. E eu lendo esse texto aqui, ele me fez pensar sobre isso, sobre o Espírito Santo na nossa vida, né? Aqui no comecinho do texto, ele diz que as águas que saíam debaixo do templo, da entrada do templo, debaixo do limiar do templo, eram águas que borbulhavam, né? Essas águas que borbulhavam são águas vivas, né? E a gente sabe que a nossa fonte de água viva é Deus, né? O Espírito Santo dele é a nossa água viva, né? E como que a gente lida com esse Espírito Santo, com esse mar abundante que nós temos, que Deus provê para nós? Como que a gente lida, né? A gente é aquela pessoa que fica ali na beirinha, que só molha o pé, ou que se aprofunda mais. Aqui diz, né, Ezequiel diz que o homem mediu 500 metros e fez ele passar pela água, mas a água dava pelos tornozelos. Depois mediu mais 500 metros, a água dava pelos joelhos. Depois mais 500 metros, a água dava pela cintura. Até que ele mediu outros 500 metros e já era um rio, onde ele podia nadar, né? Ele já não conseguia dar pé. E aí o homem perguntou para ele: você viu isso, filho do homem? Então o Espírito Santo, ele quer inundar as nossas vidas, ele quer entrar e inundar as nossas vidas, só que nós temos que deixar, nós temos que nos aprofundar, sabe? Andar, chegamos a água tá ali no tornozelo, vamos nos aprofundar mais, vamos nos achegar mais a Deus, vamos estudar mais a sua palavra, vamos conhecer que o Espírito Santo vai fluir na nossa vida. Então, cada vez que eu estudar mais, cada vez que eu deixar o Espírito Santo entrar na minha vida, eu vou me aprofundando, até o momento que chegar aonde tiver um rio que não dá mais pé, que aí é só o Espírito Santo que vai me guiar. Não são os meus pensamentos, não são as minhas ideias, não é o que eu acho, é deixar o Espírito Santo me guiar. E o interessante é que o homem, né, na visão, o homem chama ele para a margem do rio, chama ele para olhar ali do lado de fora agora, né? Venha ver o que esse rio, por onde ele passou, o que ele causou, né? E ele fala aqui, que por onde esse rio passava, ele trazia vida. Ele diz que as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde este rio passar. Então, no Mar Morto, onde não tinha vida, ele trouxe vida, ele deixou um rio saudável. Aqui ele diz que junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até Eglaim, de uma margem a outra, né? Haverá lugar para eles se estenderem as redes, porque haveria muitos peixes de muitas espécies. E nas margens deste rio, haverá árvores frutíferas, todo tipo de árvores frutíferas. E as folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar fruto. Aqui
Esse texto está dizendo que por onde essa água fluir, por onde essa água passar, fluirá água viva. Fluirá água viva, ou seja, se você deixar esse mar, esse rio, essas águas do Espírito Santo passar pela sua vida, você vai começar a fluir e você vai começar a frutificar, vai começar a dar frutos e poderá atingir outras pessoas. Aqui, como diz, as árvores das margens se tornaram frutíferas, que nem folhas cairão dessas árvores. Olha que rico! Olha que maravilha que nós temos ao nosso dispor, o Espírito Santo. Eu fico emocionada de pensar nisso, de pensar nas maravilhas que Deus tem para nós, de pensar como é bom viver com o Espírito Santo e como isso, além de fazer bem para nós, isso faz bem para as outras pessoas ao nosso redor. Vamos pensar nisso, vamos, sabe, aquela coisa do dia a dia, a loucura do dia a dia, vamos deixar a poeira baixar, vamos fechar os olhos, vamos meditar na palavra, vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus que Ele derrame o seu Espírito Santo na nossa vida e que esse Espírito flua, que esse Espírito frutifique na nossa vida. Vamos pensar no rio, vamos mergulhar nesse rio, não vamos ficar ali à margem, né? Podendo dar um passo a mais e aprender mais, dar um passo a mais e aprender mais, dar outro passo e aprender mais, até esse rio nos cobrir e a gente deixar ser levado somente por ele, esse rio de águas vivas. Então, queridos, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Esse texto rico das águas que saem do templo, de Ezequiel 47, de 1 e 12. Eu convido você a refletir nesse texto, a ler mais outras vezes e depois compartilhe aqui comigo o que vocês sentiram, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.